a vocês um paraibano que foi um dos primeiros a trazer na literatura, né, a Zona da Mata, que é o nosso José Américo de Almeida, né? Antes dele trabalhar com a literatura literária, ele produz um dos clássicos para a gente conhecer a nossa região, com destaque para Paraíba, não é? Esse livro do início da década de 20 do século 20, né? A Paraíba e seus problemas. E, na sequência, né, José Américo de Almeida vai publicar o primeiro romance regionalista. É a partir dele, né, que se cria a Escola Regionalista do Nordeste, onde vai aparecer, por exemplo, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, entre outros, né? Então, a Bagaceira é a obra que vai inaugurar, vai apresentar o mundo e o Brasil, o Nordeste. Vai apresentar o Brasil também, o drama, os conflitos, os aspectos físicos, sociais da nossa região. Entre elas, a região da Zona da Mata, né? Então, fica o convite aí para quem quiser conhecer a obra Bagaceira, não é? É muito importante para a gente conhecer os aspectos dessa região. Na sequência, nós temos aqui, não é, Lins do Rego, um escritor paraibano que mais anunciou, que mais publicizou a Zona da Mata, nos seus mais diversos aspectos, né? Sobretudo os aspectos sociais, culturais e também ambientais. Então, é nesse engenho, né, que José Lins vai passar a infância, vai passar a adolescência e parte da vida adulta. E é nessa região da Zona da Mata, que a gente está próximo às margens do rio Paraíba, é que ele vai criar uma série de romances, né, que ficou conhecido na literatura como romances do ciclo da cana-de-açúcar. Ele teria aí, né, ele é de 1901, mais de 120 anos. Não é? Ele morre muito jovem, né, em 57, de cirrose, apesar de não ingerir bebida alcoólica, né? Nessa época ele já morava no Rio de Janeiro, mas voltando para cá, né? Então, os romances do ciclo da cana-de-açúcar, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, né? São 5, e para você entender a região, não é? Essa trilogia é muito marcante, né? Então, o seu primeiro romance, em 32, chamado Menino de Engenho, que é o clássico, não é? Então, já vai aí 90 anos de publicação do Menino de Engenho, é a fase da infância, é a fase aí do autor principal, não é? do Menino de Engenho, que na realidade a obra, né, de Zé Lins do Rego é uma autobiografia. Ele vai confessar isso no último livro que ele escreveu, chamado, né, Meus Verdes Anos, né, que é uma autobiografia. Então, o Carlinhos, que é o personagem principal dessa trilogia, né, ele vai passando aí pela fase da infância, em Menino de Engenho, onde ele vai mostrar todas as características do engenho do açúcar aqui no Nordeste, a fase entre a infância e a adolescência, com Doidinho, que é espetacular, em 33, em 34, Banguê, já a fase adulta do José Carlos, do Carlinhos, é quando ele volta, depois de formado já em Direito, na cidade do Recife, né? E quando vai conhecer aí o seu primeiro amor. Esse livro Banguê é excelente para trabalhar, tá, Felipe? Aspectos da biogeografia. Dá um trabalho excelente para você trabalhar vegetação, porque ele vai colocando ali, inclusive, nomes científicos, né? E nomes populares de algumas espécies da caatinga e também da Mata Atlântica. Na sequência, em 35, ele vai falar do moleque Ricardo, que era o companheiro dele lá em 32, né? O moleque Ricardo, que sai do engenho, vai atrás de uma vida melhor na cidade grande, ele vai migrar para a cidade do Recife, e é um outro espetáculo de obra. É quando a gente vai conhecer a Zona da Mata, não no âmbito rural, não no âmbito do campo, mas sim no âmbito da cidade. E na cidade, de todos os seus problemas, né, ambientais, sociais. Então, é a primeira vez também que Zé Lins dá voz a um personagem negro,
né? Periférico, marginal, que é o moleque Ricardo, tá? Sensacional. E, por fim, não é, a usina, não é, que foi muito marcante na transformação do espaço geográfico dessa região, que é a decadência dos engenhos e a chegada de uma nova tecnologia chamada de usina. Então, um outro espetáculo da obra do Zé Lins do Rego. Então, assim, para conhecer, não é assim, a Zona da Mata, eu recomendo aqui ao público ler a trilogia, né? E aí vocês vão saber de aspectos culturais, sociais, aspectos ambientais, geográficos, históricos, não é? Então, eu estou confessando aqui que eu conheci a Zona da Mata mais pela literatura literária do que pela obra científica. E, sem sombra de dúvida, eu afirmo que foram essas obras que inspiraram grandes pesquisadores como Manuel Corrêa de Andrade. Há 4 séculos que o massapê do Nordeste puxa para dentro de si as pontas de cana, os pés dos homens, as patas de bois, as rodas vagarosas dos carros, as raízes das mangueiras e das jaqueiras, os alicerces das casas e das igrejas, deixando penetrar como nenhuma outra terra dos trópicos pela civilização agrária dos portugueses. É esse Nordeste de terra gorda e de ar oleoso, é o Nordeste da cana-de-açúcar. Então, aqui, ele fala já das consequências, né, que a cana-de-açúcar historicamente trouxe para o meio ambiente, a exemplo da poluição dos rios, a degradação dos solos, já fala nessa época até mesmo da poluição do ar. Gente, eu estou falando de quase 100 anos atrás, né? Então, assim, leitura obrigatória para nós que fazemos o Geofisa e para todos aqueles interessados na dimensão socioambiental do nosso espaço, né? Com destaque para a Zona da Mata, né? Então, isso, professor, é importante colocar, porque, para mim, todo geógrafo trabalha com essa questão. Entender a chuva não como um determinante das características físico-naturais, sociais e culturais, mas sim como condicionante. Essa é a regra básica para a gente entender, deixa eu passar aqui, não é? A obra de Manuel Corrêa de Andrade, né? Um dos maiores geógrafos desse país. Não é? Então, ele ficou muito conhecido, e isso chega nos livros didáticos, né? Com a publicação A Terra e o Homem no Nordeste, contribuição ao estudo da questão agrária no Nordeste. A primeira edição desse livro é publicada em 63. É quando o Nordeste, por exemplo, chega aos bancos das universidades da região Sul e Sudeste. E até hoje se tem a leitura do Nordeste através dessa obra. O que eu quero dizer? Antes de Manuel Corrêa de Andrade falar da questão agrária, né, dos aspectos econômicos, sociais do Nordeste, ele traz o elemento chuva como condicionante. Mas ele explica o quê? Que são as relações sociais e econômicas que vão determinar essa regionalização. É dessa obra que parte, por exemplo, né, as 4 sub-regiões, né, trabalhadas aqui nesse programa, né? A Zona da Mata, que vai de Natal até o sul da Bahia, a região Agreste, que é uma região de transição, que já foi tratado aqui com o professor Bartolomeu, a região do Sertão, né, que foi tratado pelo professor Luciani, e, na sequência, a região meio-norte, que vai ser tratada pelo professor Jurandir Rossi. Então, essa divisão, eu quero falar para vocês que é um acúmulo aqui de leituras do professor Manuel Corrêa de Andrade. Essa classificação também não é nova, eu digo os termos, Zona da Mata, não foi o Manuel, por exemplo, nessa região está as 6 cidades capitais das 9 do Nordeste. Quem não está nessa região de cidade capital? São Luís, Teresina e Fortaleza.
Então, nós temos aqui a região mais populosa do Nordeste, e certamente, né, nas suas cidades capitais, ou naqueles centros, ou naqueles arranjos urbanos de maior população, certamente, né, são espaços onde a problemática socioambiental, sobretudo aquela engatilhada pelos eventos extremos de chuva, são mais marcantes. Né? O que é pensar agora, o que nós estamos vivenciando, né, nessa região, né, que é nesse período do ano, sobretudo nos meses de junho e julho, não é? Que essa região tem uma maior concentração de volume de chuva. Não é? E a gente tem que ter ciência também que são nesses espaços urbanos onde eu tenho aí a maior número de pessoas em situação de privação socioeconômica ou de maior vulnerabilidade social. E quando se tem essa combinação, se sabe que nós temos aí os riscos anunciados e talvez a materialização desses riscos em forma de desastres. Sobretudo aqui na nossa região, nessa região da Zona da Mata, 2 desastres se destacam. Os desastres de inundações, sobretudo, não sei se passa o mouse aqui, se vocês conseguem enxergar, sobretudo aqui na Zona da Mata Sul, de Pernambuco, e no setor Zona Norte de Alagoas. Aqui nós temos bacias hidrográficas, outras bacias também, que nós identificamos num estudo, não é, de 2016, que são cidades de pequeno porte, que estão inseridas dentro dessa região, que se tem o maior número de frequência de desastres hidrológicos, né, desastres de inundações. Não é? Então, eu vou passando aqui em função do tempo, pode ficar à vontade, Felipe, para me interromper. Então, eu ia mostrar esse slide aqui, justamente para mostrar, por exemplo, que a variação das chuvas nessa região, se comparada com a região do sertão, é para mais de 1.000 milímetros. É só para vocês verem esse contraste. Esse contraste é mais gritante aqui no estado da Paraíba. Por exemplo, quando a gente pega o litoral da Paraíba, ou a Zona da Mata Paraibana, sobretudo o litoral sul, ali o município de Pitimbu, e compara com a região do Cariri. Dependendo do ano, essa diferença pode ultrapassar 1.500 milímetros. Então, é muito gritante, né? Apesar disso, apesar de ser uma região ser conhecida pelo seu grande volume de chuva, sobretudo concentrado nos meses de maio a agosto, nós temos aqui observado, não é, através das médias, aqui eu trago 2 mapas da pluviometria do Brasil, né, que são as isoietas, né, uma tentativa de comparar, em termos médios, o que é a precipitação no Brasil. Há 50 anos atrás, né, de 61 a 90, o INEMET trabalha assim as médias, tá, gente? A cada 30 anos, nós temos uma média de um determinado elemento climático, no caso aqui a chuva. Né? Então, a média de 30 anos é a que nós chamamos de normais climatológicas. E a normal mais recente, né, 91-2020. O que me chama a atenção aqui é que, além da ampliação da mancha da redução das chuvas na chamada sub-região do sertão, essa redução também é presente na zona da mata. E aí vem, né, a preocupação em função das mudanças climáticas. Isso já foi anunciado, gente, já há quase 2 décadas, que a nossa região ia ser impactada pela redução da precipitação. Não somente a região mais quente e seca, mas também a região mais úmida e chuvosa. Então, até quando nós vamos ter essa região mais úmida e chuvosa? Até quando a zona da mata vai ser caracterizada, por exemplo, por apresentar um maior volume de chuvas? Trago um outro mapa feito aqui pelo INEMET que compara essa redução entre 91-2020 e 61-90. Tá? Então, tem quase aí 50 anos comparando dados de chuva. A gente vê que essa redução ela é mais gritante, quanto mais amarelo, laranja for, maior a redução. E, pasme, né, a região da Zona da Mata, do Agreste, com redução aí superior a 500 milímetros, a exemplo da cidade de João Pessoa. Eu trouxe aqui as normais climatológicas, né,
de uma cidade capital inserida dentro da zona da mata, para a gente ver essa redução, perceber isso em termos médios, tá? Então, de 61 a 1990, a média das chuvas em João Pessoa era de 2.140 milímetros. De 81 a 2010, nós tivemos já uma redução de mais de 200 milímetros. Na realidade, né, de 231 milímetros. E pasmem agora com a última média, 1.837 milímetros. Professor, isso porque é muito interessante ver esses dados, porque quando a gente vê o mapa, muitas vezes, a gente percebe a graduação de cor, mas enxerga de uma forma diferente, mas você perceber, olhando o número dessa brutal diminuição de precipitação, é alarmante, e dentro disso, até, acho que foi até uma coisinha que a gente conversou antes, além da gente ter uma redução da quantidade geral de chuva, a gente está tendo essa chuva, quando cai, extremamente concentrada em um período curto de tempo. Então, a gente pode falar que aqui a gente tem duas vulnerabilidades muito fortes para a região. Uma delas é diminuição da precipitação geral, e outra é a quantidade de chuva está caindo num período muito curto de tempo. Dadas as condições, como o professor já falou, em algum momento, de ter uma população muito vulnerável, uma população desassistida, dá para colocar assim, na região, a vulnerabilidade é muito grande e é quase uma tragédia anunciada. Exatamente, Felipe. Não é assim, já anunciado há muito tempo, né? Os especialistas já, né, como eu falei, há mais de 2 décadas já se falava da redução, né, das chuvas, não somente na região semiárida, mas também no setor leste do Nordeste, né, nessa região dita mais úmida e mais chuvosa. Então, a tendência é essa de redução de chuvas, e isso implica em quê? Em mudança também de calendário das chuvas, né? Claro que o maior volume de chuvas ainda vai estar concentrado nos meses mais chuvosos, na zona da mata, sobretudo aqui na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, que se dá sobretudo entre os meses de maio e agosto, mas como você destacou, Felipe, né? Isso tudo não distribuído ao longo desses meses, agora de forma concentrada. Era o que já estava anunciado também, os eventos extremos. Então, cai tudo de uma só vez. E dentro de um cenário, né, vulnerável, exemplo, né, das nossas cidades capitais, o desastre ele está posto, né? Então é isso, né? Isso é consequência, viu, gente, de mudanças climáticas. Está aí o resultado, e só em termos médios, tá? É interessante, né, se trabalhar nessa perspectiva para outras regiões também. Então, eu vou passando aqui. E, por fim, né, para encerrar essa conversa, eu quero trazer também, né, que nessa região, historicamente, foi marcado pelo trabalho escravo, pela exploração, pela degradação, não só do meio físico natural, mas das pessoas. E entre essas pessoas, sobretudo o povo do campo, porque esse Nordeste da Zona da Mata, até a década de 70, era mais campo do que cidade, existiram aqueles que resistiram, aqueles que foram para lutas, né, para luta. E aí eu vou falar das margaridas da terra e da ciência, né, para a gente encerrar aqui. Então eu trago para vocês personagens importantes da nossa história que vivenciaram essa luta, que foram protagonistas, estavam na linha de frente, né? São paraibanas, mulheres paraibanas, é exemplo, né, de Elizabeth Teixeira, ainda viva. Eu acredito que a Elizabeth Teixeira comemorou 97 anos de idade, né, chamadas Margaridas da Paraíba. Então, a Paraíba, né, dentro desse recorte da Zona da Mata, do setor canavieiro, da exploração do trabalho, inclusive de trabalho escravo, temos figuras como essa, né? Elizabeth Teixeira viu o seu esposo ser assassinado, não é? Aqui é a casa onde morou Elizabeth Teixeira e seu esposo, né, João Pedro Teixeira, que era líder das Ligas Camponesas da Paraíba. Não é? Então, é uma história que antecede, por exemplo, o movimento dos Sem Terras. Né? João Pedro Teixeira ele foi assassinado em 2 de abril de 63. Né? Essa casa, hoje, ela é tombada como patrimônio histórico e artístico do estado da Paraíba, desde 2013. Né? Então, aqui, para mostrar para vocês
um pouco da história da luta desse povo, né, do campo. Uma outra personagem importante, Margarida Maria Alves, né, assassinada em 83, né, há 40 anos, né? Margarida Maria Alves é lembrada, né? Ela era uma pequena agricultora que morava numa cidade aqui do Brejo Paraibano, que não deixa de ser também zona da mata, a Lagoa Grande, né? O dia do seu assassinato foi no dia 12 de agosto de 83, né? E é conhecido como o Dia Nacional de Luta contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrária. A luta de Margarida Maria Alves deu também, inaugurou também a Marcha das Margaridas, que acontece todo ano, tá? Tá aqui ela, né? Era uma sindicalista rural, né? E por conta, né, disso, inclusive por ser mulher, foi assassinada. Tem um canto aqui da Margarida, que eu vou ler só alguns trechos por conta do tempo, feito aqui pelo Marcão, né? É uma música, quem tiver interesse, baixa, né? Muito interessante para trabalhar essa questão social, né? E de luta aqui na sub-região da Zona da Mata, né? É melhor morrer na luta que morrer de fome. Em vão não será. É melhor morrer na luta que morrer de fome. Não vão nos calar. Então, tem trechos aqui, né? Eu deixo aqui a dica para vocês lerem, né? Nós temos a Fundação Margarida Maria Alves, que fica aqui no centro de João Pessoa, né? É uma fundação que existe desde os anos 90, é uma fundação dos direitos humanos. Tem a casa, né? A casa onde ela foi assassinada, que fica lá em Alagoa Grande. Quem vai por Areia, na PB 070, né, obrigatoriamente vai passar por Alagoa Grande, que é a terra de Jacques do Pandeiro e terra também de Margarida Maria Alves, tá? Então, aqui é a casa dela. Eu visitei há uns 2 anos atrás, está bem abandonado, tá, gente? Mas virou um museu aí contando a história da luta, né? Da Margarida Maria Alves, né? E finalizando também uma outra Margarida, essa Margarida da ciência, que deu voz, através da pesquisa, à luta dessas mulheres, à luta do povo do campo, à luta do povo trabalhador da Zona da Mata. A nossa maior geógrafa, a geógrafa da Paraíba, né, que eu chamo, a professora doutora Emília Rodarte Fernandes Moreira. Ela nem gosta dessas babação toda, mas aí eu faço, tá? É a primeira professora titular em geografia da UFPB e da Paraíba. Né? Então, ela é a dama da geografia da Paraíba. Ela é uma geógrafa completa. Não se faz mais geógrafa como a Emília. Ela, de fato, conhece o aspecto físico-natural e o social. Então, isso aqui foi uma homenagem que nós fizemos, né, há quase 10 anos atrás, no Dia do Geógrafo, na época que eu estava à frente da chefia do departamento. E é uma alegria imensa falar dessa geógrafa, porque essa geógrafa ela tem um trabalho muito interessante de pesquisa, de extensão, que dá voz às margaridas do campo, e deu voz. E assim ela orientou TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre essa temática, tá? Então, convido a vocês a conhecer a obra que ela organizou, que eu chamo Patrimônio Didático e Científico da Geografia da Paraíba, que é o Atlas Geográfico do Estado da Paraíba. Há quase 40 anos existe esse material. Então, quem quiser conhecer a Paraíba, da Zona da Mata ao Sertão, consulte esse material. Uma outra obra dela também, Mesorregiões e Microrregiões da Paraíba. Na época em que o IBGE convidava os geógrafos para fazer parte